você, bom dia família dos devotos! E o nosso quadro Saúde e Fé está na estrada, minha gente, para falar de um tema muito interessante. Você sabia que mais de 50 milhões de pessoas no mundo têm essa doença? São feitos mais de 5 milhões de diagnósticos por ano. Aqui em nosso país, 2 milhões de brasileiros têm essa doença. É uma doença neurológica. A origem da palavra epi, aquilo que acontece de repente. Lambanem, aquilo que ataca. Portanto, é ser atacado repentinamente. Estou falando, minha gente, de epilepsia. E para falar sobre esse tema, explicar o que é, hoje contamos aqui, ele é médico neurologista e neuropediatra, o Dr. Felipe Jorge. Dr. Felipe, bom dia, bem-vindo e obrigado por nos receber aqui no seu consultório para a gente falar sobre essa doença, doutor. Bom dia, essa doença é muito importante porque é uma das doenças neurológicas mais comuns e que afeta aí milhões de brasileiros e pessoas no mundo todo, né? E uma causa importante de prejuízo para muitas pessoas e muitas famílias aí em casa. Então, doutor, o que é uma epilepsia? Eu costumo falar que é um curto-circuito aí no cérebro, né? O cérebro ele funciona para funcionar com ondas organizadas e quando isso sai do controle, acontece um curto-circuito, isso desorganiza o cérebro por alguns minutos, alguns segundos às vezes. Isso causa alguns sintomas que a gente vê, como os tremores, abalos, e a pessoa perde a consciência, perde a conexão com a realidade. Okay. E isso causa um extremo alvoroço, porque isso assusta, isso dá medo, né? Quem está ali na hora tem que saber socorrer, às vezes, numa situação de urgência. Ô, doutor Felipe, a pessoa nasce com isso, tem um fator hereditário ou de repente alguma coisa aconteceu no decorrer da vida que começou a desenvolver isso na pessoa, doutor? A epilepsia tem várias causas, né? Isso pode ser uma malformação congênita, a pessoa pode nascer com alguma coisinha ali que pode vir a desencadear a epilepsia em alguma fase na vida. Isso pode ser um trauma, a pessoa que levou uma queda, um traumatismo. Pode ser secundário, por exemplo, um AVC que a pessoa tem. As crianças, por exemplo, falando aí da minha área, podem ter alguns tipos de epilepsia que acontecem, vem alguma fase da vida e depois some. Então a epilepsia ela é muito mais comum na faixa etária da criança e do idoso. Uau! Então é uma então causa não é só uma doença de gente grande, a criança também pode acometer. Criança e idosos são os mais acometidos. Então, por isso que precisa ser investigado, né? Agora, doutor, o senhor já nesse conceito nos deu tantas informações assim. Epilepsia é o mesmo que convulsão, doutor? Não é a mesma coisa. A gente fala que convulsão, 1 em cada 10 pessoas pode ter. Então, é muito comum uma pessoa ter uma crise convulsiva. Então, que é um episódio? É um episódio específico? De ter uma crise, né? Okay. 1 em cada 10 pessoas é muita coisa, né? Então, você imagina que 10 pessoas que a gente está aqui, 1 em cada 10 pode ter uma crise. Então, por isso que é importante saber socorrer, né? Então, 1 em cada 10 é muita gente, mas nem todas as pessoas vão ter epilepsia, porque a prevalência de epilepsia é 1 a 3% da população. Então, a epilepsia é quando essas crises passam a ser recorrentes, acontece mais vezes. Então, isso precisa ser investigado e tratado adequadamente. Então, uma convulsão pode ser um episódio isolado. Agora, a epilepsia já é uma doença crônica. Já foi constatado que é crônica. A pessoa tem que conviver com isso. Doutor. Isso, a pessoa não necessariamente, né? A pessoa vai investigar, ela vai ter que ir atrás de descobrir a causa. Né? Isso é muito importante. Por que se foi um trauma, se for esses fatores que o senhor colocou, esses fatores de risco aí, descobrindo a causa, tratando a causa, a tendência é desaparecer ou diminuir ou controlar esses quadros de epilepsia, doutor? Isso. 2/3 das pessoas, 70% aí das pessoas, conseguem ficar livre de crises e ter uma vida normal. Isso é muito importante. Né? Então, descobrir a causa, tratar de forma adequada é muito importante. Então, 70% das pessoas conseguem ter uma vida normal. Então, isso é muito importante. Tentar dar uma vida normal para as pessoas, uma boa qualidade de vida. E quando não, essas outras pessoas, diminuir a quantidade de crises, deixar uma vida o melhor possível. Esse é o nosso papel como médicos, né?
E daqui um pouquinho, minha gente, o doutor falou uma coisa importante, daqui um pouquinho nós vamos mostrar para você, os bombeiros vão nos ensinar assim, como tratar, quando a pessoa está tendo um episódio, uma crise de epilepsia, uma convulsão, o que fazer, como ajudar. Então não perca daqui um pouquinho dicas práticas aí com o nosso departamento de bombeiros para ensinar como lidar com um caso como esse. Mas doutor, o senhor falou de tratamento, o tratamento ele é medicamentoso, com que frequência, como é que é? A grande maioria do tratamento ele é medicamentoso, né? Existem uma série de medicamentos aí, cada vez medicamentos mais modernos, né? Mas também existem alguns casos que são de cirurgias, outras intervenções. Então, o tratamento ele é muito individualizado, dependendo da causa. Então, é necessário, às vezes, uma investigação, na maioria dos casos, ressonância elétrica, aquele exame que põe os eletrodos aqui na cabeça. Então, ela é muito individualizada, né? Cada paciente tem o seu tratamento específico. Agora, como é que começa, doutor, assim, doutor Felipe? A gente fala assim que a epilepsia é epilambainha, que é a origem da palavra, ou seja, aquilo que acontece de repente, né? Ser atacado de repente, enfim. Como é que acontece? É uma tontura? A pessoa está caminhando em qualquer lugar, está dirigindo, começa uma tontura? Como é que a pessoa começa a interpretar que está tendo? Nunca teve, por exemplo, mas como é que... Poxa, vai no consultório, doutor Felipe, doutor, eu comecei com uma dor de cabeça, com uma tontura, eu tive que me segurar. Como é que começa a acontecer, doutor? A epilepsia, né, ela começa como um curto-circuito no cérebro. Nosso cérebro é muito grande, né? Então tem várias áreas, cada área faz alguma coisinha. Então, às vezes, dependendo da área que ela começa, a pessoa pode ter um sintoma específico. Então, ela pode começar a sentir um borramento visual, se ela começa na área da visão, ela pode sentir um formigamento, se ela começa na área sensitiva, ela pode sentir um tremor, se ela começa na área motora. Então, dependendo da área que esse curto-circuito começa, isso vai dar um sintoma diferente. Mas, às vezes, ela é tão rápida que a pessoa não sente nada, e a maioria dos casos é assim. Por isso que... E ela cai, doutor, cai, vai... Pode cair ou não, né? Dependendo do tipo de epilepsia, existem casos que a pessoa não cai, mas ela vem do nada, né? A pessoa mais marcado, mais importante... É um apagão, doutor? Perda de consciência, a pessoa não está mais aqui, né? Ela perde a consciência, não está mais consciente daquilo que está acontecendo. Então é muito perigoso se a pessoa está dirigindo, se ela está subindo uma escada, se ela está em cima de algum lugar, ela... pode ter risco de se machucar ou machucar outras pessoas também, né? Uma vez, doutor, assim que começa o tratamento, aquilo que todo mundo quer ouvir, eu tenho que acompanhar a vida inteira, tratando a causa pode desaparecer, ou é uma realidade que, por ser crônica, não tem cura e é tratável? Ou seja, eu posso ter outras coisas na frente e morrer de outras coisas, menos de epilepsia, doutor? Olha, existem aí mais de 40 tipos de síndromes epilépticas diferentes. Então, cada tipo de síndrome vai ter um tratamento específico. Então, porque as origens são diferentes. Né? Origens são diferentes. Então, cada quadro clínico vai ter seu tratamento. Alguns são autolimitados. O que isso quer dizer? Eles vêm e somem. Então, vai ter um tratamento ali e depois parou, vida normal. Alguns vão necessitar de tratamento o resto da vida. Então, cada um vai ter um tratamento individualizado, não tem uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, não é o remédio do amigo do lado que vai servir para você. Doutor, o senhor falou uma coisa interessante, que tem muita gente ainda que tem preconceito, que se assusta, né? Então, para quem está em casa nos acompanhando, e milhões de pessoas estão nesse momento acompanhando o nosso programa, o nosso quadro Famílias Devotos, Saúde e Fé, uma mensagem então para as pessoas, para a família, no sentido sim de que não se assustem, a pessoa não está fazendo aqui, não é um teatro, mas ao mesmo tempo, ou seja, a pessoa precisa de apoio. Eu acho que a epilepsia, né, ela já foi palco de muito medo, né? Desde antigamente, você imagina quando a gente não tinha a medicina que a gente tem hoje, a epilepsia dava medo e até hoje ela dá. Uma crise assusta na urgência, o que fazer na hora e assusta pelo diagnóstico. Vou ter que tomar um remédio controlado a vida inteira, mas a mensagem que eu acho que fica é uma condição que a gente pode dar uma qualidade de vida, deixar a pessoa sem crise na grande maioria dos casos. Então, buscar um tratamento correto, um acompanhamento adequado, pode deixar a pessoa sem crise, com uma vida normal,
na grande maioria dos casos, e com bons medicamentos, sem efeitos colaterais. É essa que a gente pode deixar hoje de mensagem aí no mês de conscientização da epilepsia para a grande maioria dos pacientes que está em casa. E ele falou que já no dia 26, né, nós estamos em março, esse dia 26 é o dia da grande conscientização. E a gente quer agradecer de coração ao Dr. Felipe por essa aula maravilhosa, a gente entendendo o que é essa doença, enfim. E agora, doutor, a gente vai também, temos uma matéria com os bombeiros que o senhor explicou que é muito bem. Agora vamos colocar na prática, ou seja, uma pessoa que está tendo um quadro, né? O que fazer, como ajudar nesse momento com os nossos bombeiros. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo, sou bombeiro civil. Estou aqui hoje para falar para vocês o que fazer e o que não fazer em uma crise epilética convulsiva. A colega Tatiana vai estar nos auxiliando. Primeiro passo, mantenha calma e peça ajuda. Peça para alguém ligar para 190 ou 193. Afaste objetos que podem machucar a vítima. Mantenha calma, ajoelhe-se na cabeça da vítima, segure de maneira não tão firme, uma maneira que possa não machucar a vítima. Cronometre quanto tempo a vítima está nessa crise convulsiva. Segure a cabeça de uma maneira confortável, lateralize a cabeça da vítima. E não fazer uma crise convulsiva. Não colocar objetos na boca da vítima para tentar abrir a boca e também não colocar o dedo na boca da vítima. Isso pode ferir tanto você e tanto a vítima. Não tentar conter os espasmos musculares da vítima. Aguardar até a chegada do apoio. E depois dessas lindas e maravilhosas, ilustrantes informações, a gente agradece o Corpo de Bombeiros por essas explicações maravilhosas, essa prática maravilhosa. E eu quero agradecer mais uma vez, doutor Felipe, muito obrigado por sua gentileza de nos receber aqui no seu consultório. O senhor que é médico neurologista, neuropediatra, tem um trabalho maravilhoso que faz, enfim. Então, nosso muito obrigado. E dizer que todos os contatos do doutor Felipe estão na tela para você saber, perguntar, se informar, porque, minha gente, informação cura, viu? Doutor, muito obrigado. Deus o abençoe, doutor. Amém, obrigado. E a gente volta para os estúdios, continuando esse programaço maravilhoso, Família dos Devotos.